Alô a todos, compatriotas e concidadãos brasileiros, em especial os meus conterrâneos gaúchos. Nesta semana, um dos assuntos mais discutidos, sem dúvida, é a questão do altíssimo preço dos combustíveis em nosso país, e em especial em estados como Rio Grande do Sul, onde a incidência de ICMS, Imposto sobre Circulação de Serviços e Mercadorias, é altíssimo, e a questão da própria greve dos caminhoneiros, ou ameaça de greve dos caminhoneiros que está acontecendo em todo o país, e que, em razão disso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, está propondo que entrará o mais breve possível, nos próximos dias, com um projeto de lei complementar para modificar os critérios de cobrança de ICMS nos combustíveis. Vamos entender bem a situação, como ocorre no Brasil e particularmente em estados como o Rio Grande do Sul. O preço dos combustíveis, ele é resultado de uma composição de vários fatores, desde a refinaria, passando pela distribuição até a revenda, mas onde há uma incidência tributária em toda essa cadeia produtiva. O que encarece os combustíveis em nosso país? Simplesmente os tributos. Nos combustíveis brasileiros, dependendo do estado da federação, incidirá mais de 45% de tributo sobre o combustível. Em alguns, onde é menor a incidência, passa dos 40%, mas em suma, mais de 40% do valor dos combustíveis em qualquer lugar do Brasil trata-se de tributos federais e estaduais, sendo que o maior vilão nessa conta, sem dúvida, é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Serviços e Mercadorias. Vejam bem, aqui no estado do Rio Grande do Sul, o ICMS que incide nos combustíveis é de 30%. Lembrando que no ano passado, em dezembro, o governador Eduardo Leite, do PSDB, com apoio da Assembleia Legislativa de 28 deputados irresponsáveis e que só pensam em voracidade tributária, taxaram em 30% os combustíveis no nosso estado. Em estados como São Paulo, beira aos 29%. Não é à toa que são do mesmo partido, PSDB. E não é à toa que o pai de todos, Fernando Henrique Cardoso, já dizia, quando era presidente da República, que a diferença entre a esquerda e a direita é que a esquerda cobra tributos e prega o aumento de impostos. Nisso aí, FHC estava e está coberto de razão. Essa é a marca da esquerda, inclusive da esquerda empolada do PSDB. Pois bem, o que está propondo o presidente da República, Jair Bolsonaro, que apresentará um projeto de lei complementar nos próximos dias? Hoje, o ICMS incide no preço final cobrado na bomba, aquele que quando nós consumidores abastecemos e vamos pagar, é naquele momento que incide os 30% de ICMS aqui no Rio Grande do Sul e os 20 e tantos por cento do resto dos estados brasileiros. Bolsonaro, presidente da República, está propondo que o cálculo do ICMS seja feita lá nas refinarias, quando da refinaria sai atualmente em torno de R$2 ou até menos do que isso o valor, por exemplo, da gasolina, e um valor abaixo disso no diesel e no etanol, e que se calcule exatamente o ICMS
lá na refinaria. O que aconteceria? Num exemplo simples, se saísse, no exemplo que eu estou dando, a R$2 da refinaria, num estado onde é 30% o valor do ICMS, daria em torno de 60 centavos o valor de ICMS. Hoje, num estado como o Rio Grande do Sul, só em ICMS é quase R$2 que só se paga de tributo. Por quê? Porque hoje o cálculo que é feito pelos governadores nos estados, eles pegam o valor estimado do combustível, por exemplo, a gasolina, que chega depois da distribuição nos postos de combustível em torno de R$5 atualmente. Eu estou dando esse valor para facilitar o raciocínio, mas em muitas cidades do país já passou os R$5, principalmente a gasolina aditivada, que é bem mais de R$5. R$5 incide, exemplificativamente, esses 30% como é no Rio Grande do Sul. Então esse valor é altamente, quase R$2 só de ICMS. Com a mudança que propõe o presidente da República, diminuiria muito. Já estão os governadores, como é o caso do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de São Paulo, João Dória, já estão reclamando dessa possível mudança, dizendo que os estados vão perder receita. Pois bem, olha só, 30%. O presidente da República não está falando em mudar os índices de ICMS, que é matéria de competência dos estados e decidido pelas assembleias legislativas. Não é esse o assunto. É mudar onde é o cálculo, que hoje é no local de venda, nos postos de combustível que é feita a cobrança, e não lá na refinaria. Os governadores, eles não querem abrir mão de um pouco de receita, eles continuarão cobrando ICMS sobre o combustível, aliás, continuará sendo alto, 30% do Rio Grande do Sul, 20 e tantos por cento nos outros estados, mas eles não querem que mude do destinatário, que é o consumidor, quando paga o combustível no posto, para ser calculado na refinaria, onde o valor é bem menor. Quer dizer que nós, cidadãos, nós consumidores, nós contribuintes, temos que viver em função dos estados, porque os senhores governadores não querem demitir cargos de confiança, não querem reduzir essa máquina inchada, aparelhada, inoperante que tem nos estados, não querem cobrar os grandes sonegadores de impostos e não querem fazer uma adequação à realidade que se vive hoje no país, que é viver dentro de um orçamento. Quer dizer, os cidadãos têm que viver em função de governos, mas os governos não podem dar uma pequena ajuda aos cidadãos. E olhem só em termos econômicos as consequências disso. Num país em que o transporte rodoviário é o grande meio de transporte, inclusive de cargas, inclusive daquilo que é distribuído para o consumo, evidentemente esse ICMS altíssimo sobre os combustíveis é um imposto inflacionário que encarece toda a cadeia econômica do país, na cadeia produtiva, na distribuição, no comércio, seja lá em tudo. Portanto, precisamos, sem dúvida, rediscutir esse tema, abrir espaço para esse eventual projeto de lei complementar que entrará no Congresso e que ele é fundamental para que os combustíveis possam baixar em nosso país. Os combustíveis só são altos do jeito que são devido à carga tributária. O governo federal está dando um primeiro passo. Irá, inclusive, rever PIS e COFINS sobre os combustíveis, mas os governadores precisam entender que os cidadãos não podem ser reféns nem escravos da voracidade tributária de seus governos. Então era esse o recado que eu gostaria de dar, e que precisamos pressionar muito os governadores e principalmente as assembleias legislativas para que eles não evitem essa mudança tão necessária para a economia de nosso país. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.